mais desse esclarecimento desse assunto, que é muito importante, porque na quarta passada, inclusive, o Moacir esteve aqui com a gente, falando brevemente sobre o tema, né? Mas não da campanha. Então, agora, focar um pouco, dar um foco um pouco maior, né, específico, da campanha Agosto Lilás. Qual que é o objetivo desta campanha, escrivã? Então, o objetivo é conscientização sempre, né? De que a violência doméstica ainda acontece muito todos os dias. Na delegacia eu vejo boletins de ocorrência onde ocorre violência contra a mulher pelo simples fato de ser mulher. Muitos homens ainda machistas dentro de casa, principalmente dentro de casa, porque a maioria das vezes fora ninguém nem desconfia que a pessoa é assim, né? E a gente, para nossa surpresa lá, conhece vários nesse sentido, né? Que só a gente fala, né? Que é só dentro da cozinha, Exato. né? Que ocorrem as agressões, as verbais, psicológicas. Muitos chegam para mim e falam, mas eu nem encostei o dedo nela. E eu acho importante isso até para os homens saberem que não é necessário a agressão física ocorrer. Que muitas outras agressões antes da física também são tipificadas no Código Penal, na Lei Maria da Penha, e também são punidas. A senhora acredita que após a gente meio que encerrar um período de pandemia, que a gente ainda continua, mas a gente está assim, acreditando que já encerrou, né? A gente está tentando retomar as nossas atividades. E nesse período de pandemia, teve de fato um aumento, né, com BOs que trazem a esse tema? Teve sim. A gente teve um aumento considerável nos boletins de ocorrência nesse tema. Parece que a pandemia trouxe para todas as pessoas aí um enclausuramento e realmente, né, quando isso acontece, as pessoas ficam mais agressivas, o dia a dia com menos paciência, né, e acaba acontecendo muito mais mesmo. E o que a senhora recomenda, assim, geralmente para um casal que de repente está ouvindo a gente não sabe, né, onde a gente está chegando e que situação eles estão passando, para tentar aí evitar essa situação? Olha, eu recomendo que procure ajuda. Sim. Né? E inclusive agora a gente vai ter um apoio muito maior, né? Também dos órgãos municipais aqui da prefeitura. Vamos ter aí um programa muito legal de acompanhamento tanto de vítima quanto de agressor após a ocorrência do crime, né? Mas antes eu sempre digo que se você não está conseguindo resolver um problema, uma dificuldade sozinho, que procure ajuda, né? Eu quero aprofundar, né, e escrever essa questão da reunião que vocês vão ter, mas antes eu preciso te perguntar com relação, às vezes a esposa, a vítima, né, a mulher, ela procura para realizar esse BO, mas daqui a pouco ela não dá seguimento, né? Ela vai lá e diz que não foi bem daquele jeito. Com que frequência isso acontece? Eu acredito que é um fato, mas assim, eu queria saber com que frequência isso acontece. Todos os dias. Só essa semana que iniciou recente, já foram 2 vítimas que não deram prosseguimento ao boletim de ocorrência. E geralmente ela volta a ser vítima novamente, né? Ou volta, o ciclo da violência. E nesse mês de campanha, né, que é o Agosto Lilás, cresce bastante o número de casos, assim, porque a intenção é essa, né? Escreveu aqui que a partir da campanha as pessoas tenham mais coragem de estar denunciando. E de fato isso acontece? Acontece. Por incrível que pareça, muitas mulheres não trabalham fora, muitas mulheres ainda têm um cerceamento de sua liberdade, muitos homens não deixam sair de casa, não deixam nem ir na vizinha, não deixam usar celular. Eu conheci muitos casos de homens de sair trabalhar e levar o celular junto. Teve um caso que o cara trancava a porta, ela não podia sair da casa até ele voltar. Então, ainda tem muitas mulheres que não se sentem amparadas para fazer a denúncia. E mesmo, às vezes, no momento da raiva, da ocorrência, elas ligam para a polícia militar vai no local, o cara foge, e aí a coisa esfria, e elas, quando chegam na delegacia, não foi bem assim, ele já pediu perdão, ele já falou que vai mudar, que vai, né? Às vezes é usuário de droga, às vezes é alcoólatra, ele vai pedir ajuda, enfim.
Exato. e acabam não dando prosseguimento. E para esse mês de agosto, aqui no nosso município, agora falando do local, né? Terão ações? Terão ações, já estamos em reuniões há algum tempo, Poder Judiciário, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, estamos todos aí engajados num novo olhar sobre a Lei Maria da Penha. Aqui ontem a gente falava a respeito aí de uma iniciativa de rede de proteção. Como é que essa iniciativa surgiu? Surgiu dessa necessidade de que as vítimas não voltem atrás. Sim. O que a gente tem visto muitas vítimas reatando relacionamentos abusivos e voltando para o convívio do agressor sem nenhum acompanhamento tanto dela quanto dele para esse retorno. Então, claro, a gente fica feliz de reatar relacionamento, de querer lutar pela família, né? A gente acredita nisso. O perdão é a base de um relacionamento, a gente sabe disso. Mas que sejam acompanhados para que não volte a acontecer as agressões. Então, o que a gente tem de concreto aí? A senhora falava para nós aqui que amanhã, então, tem uma reunião com o Poder Executivo para tentar seguir aí algumas orientações, chamar aí atenção para esse agosto lilás. O que tem, então, para essa pauta da reunião? Isso, a gente está montando uma sequência de acompanhamentos da rede de saúde, da rede psicológica do município, assistência social, visitas à residência, palestras aos agressores, palestras e acompanhamento psicológico também para as vítimas, dos seus direitos, dos seus deveres. Muitas dessas famílias não teve uma educação em casa, às vezes cresceu sendo vítima de agressão e acha que isso é normal, que merece. Muitas mulheres acreditam merecer o que está acontecendo com elas. Então é mais um acompanhamento mesmo em torno da família. Alguns programas que vão ser lançados, logo já está em fase de sair do papel, dessa questão de apoiar ambos os lados, não só a vítima, porque não adianta a gente trabalhar a cabeça da mulher e não trabalhar a do cara. O cara volta a fazer as mesmas coisas, passa um mês, 2, um ano bem e de repente começa tudo de novo. Então a questão mesmo é educar um ser para saber respeitar o outro. Quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente fala assim um pouco genérico, né? Mas a senhora poderia especificar para a gente que tipos de violências podem ser geradas? Olha, acontece... O mais comum é a ofensa verbal, né? Os palavrões, né? A gente sempre fala os palavrões carinhosos, entre aspas, né? Que muitos homens falam todos os dias, acorda de manhã já xingando, já falando que a mulher não vale nada, que ela não presta para nada, que ela não presta nem para fazer um almoço, sabe? A casa tá suja e não sei o que. Eles começam sempre nessa parte psicológica. Sim. E muitas mulheres que eu atendo na delegacia, às vezes estão nesse ciclo há 20, 25 anos. Eu fico impressionada com o costume que isso cria na cabeça da mulher. Já meio que se acostumou, né? Nossa, às vezes elas me contam, me relatam a vida delas. Eu falo, cara, como que você aguentou todos esses anos? Então... é uma coisa absurda, é uma tradição enraizada na cabeça das pessoas, tanto da mulher quanto do homem, que isso é normal, que acontece. Muitos avanços e também obstáculos, né, os direitos aí das mulheres, né? Sim, muita coisa ainda para verificar, sabe? E aí nós temos também, escrivã, a física, moral, patrimonial e a sexual ainda, né? Sim, e para minha surpresa, tem uma pergunta que eu faço a todas as mulheres de um formulário de risco que a gente responde do CNJ, do Tribunal de Justiça, que tem uma pergunta se já foi obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade ou a praticar qualquer ato contra a sua vontade. E, para minha surpresa, 99% responde que sim. E isso é um absurdo, assim, para mim. Na minha cabeça não entra. Quando, na verdade, essa relação sexual ela precisa ser consensual, né? Claro, não tem como conceber uma ideia de você ser obrigada a fazer uma coisa contra a sua vontade.
Perfeito. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Eu passaria a manhã toda do jornal aqui falando sobre esse tema, porque é um tema que é silencioso, né, e merece muito a nossa atenção. Eu falava com o conselheiro Moacir para fazer essa ponte, para trazê-la aqui, para que a gente pudesse, na manhã de hoje, né, estar falando a respeito disso para mulheres, quem sabe, que estão passando por essa situação em casa, no trabalho, enfim, onde quer que seja. A nossa intenção aqui é sempre contribuir. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês também por abrir esse espaço. Sempre muito útil esse horário. As mulheres estão fazendo seu café em casa e ouvindo vocês. Eu faço isso quando acordo cedo, né? Mas, assim, gente, olha, é muito importante essa conscientização, porque é uma coisa que reflete nas crianças, que reflete na forma com que elas veem um relacionamento. Depois não conseguem parar com um marido nenhum, um filho de cada pai, e desestrutura toda uma sociedade inteira. Exato. Então, e escriva, é ali que começa. eu acho que a gente não pode finalizar essa entrevista de hoje, então, sem deixar o Disque Denúncia também, né? É verdade. Sim, com certeza. A gente trabalha com o próprio número da delegacia, o 35658700. Tem o WhatsApp nesse número, é um Disque Denúncia exclusivo, tá? Todas podem estar fazendo. Eu tive um caso de uma mulher, eu queria relatar para vocês, que ligou no 190 e pedindo apoio por estar sendo vítima de agressão física. O marido tomou o celular da mão dela, ela não teve tempo de passar a localização para a polícia militar, né? E a gente trabalhou no sentido de só com o primeiro nome dela e a localidade a gente conseguiu achar ela, dar o apoio que ela necessitou. Ela estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido e foi de grande valia, assim, ter libertado essa menina de 17 anos de um relacionamento abusivo e que ela não estava aguentando mais. Então, tem várias situações que a gente sabe que a Lei Maria da Penha veio para ajudar. Claro, tem o uso errado? Tem. Infelizmente, a gente tem mulheres de todos os tipos, né? Sim. Que vão usar a lei a seu favor. Mas eu acompanho casos diariamente de mulheres que usam essa lei porque precisam. E falar para as mulheres que elas vão ter o apoio, inclusive financeiro, em caso de denunciação do agressor e prisão do agressor, elas vão ter todo o apoio que elas vão precisar. A gente Itaipulândia já está bem avançada nesse projeto e diminuiu muito os casos de ocorrência. Muito, com assistente social indo na casa, fazendo o trabalho todo interior lá, de reestruturação mesmo da família. Diminuíram drasticamente os casos de Itaipulândia. A Prefeitura de lá está de parabéns, a daqui também gostou, também vai abraçar a causa e a gente vai conseguir aí, eu acredito, um grande avanço nessa questão. Tá, então, uma campanha que veio para quebrar o silêncio mesmo, né? Obrigada, Escrivã, mais uma vez. Obrigada um excelente, a vocês, excelente dia de trabalho aí para vocês. Obrigada.